Olá, você já sofreu alguma inspeção de rampa da ANAC? Nesse feriado, você vai para algum aeródromo que costuma ter operação de rampa da ANAC? E se você for abordado, sabe o que fazer? Será que você tem todos os documentos necessários a bordo? O intuito desse vídeo é justamente mostrar como é uma inspeção de rampa, como é esse procedimento e quais são os documentos que você tem que ter a bordo, bem como quais são as condições da aeronave para, durante uma inspeção de rampa, você não ter problema nenhum. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. As instruções suplementares, ou IS, são os documentos da ANAC que explicam como os requisitos devam ser cumpridos. Então, ela esmiuça como um requisito deva ser cumprido. Para a inspeção de rampa, a IS 00009, que está na revisão C, de 1º de julho de 2021, é quem vai dar as orientações aos operadores aéreos nacionais para a inspeção de rampa no território brasileiro. E essas orientações, elas são para todos os tipos de operação, 91, 103, 135, 136, 137. Se você não está familiarizado ou não lembra qual é o seu tipo de operação, nesse canal tem uma aula específica sobre isso, esmiuçando quais são os tipos de operação e qual seria a sua. Então, se você não lembra ou não sabe qual é o seu tipo de operador, assista a aula e se relembre sobre isso. No vídeo específico de hoje, nós vamos focar no 91 e um pouquinho do 103. Então, se você é 135 táxi aéreo, 136 ou 137, operações de voo panorâmico ou aeroagrícola, você vai cumprir tudo isso que nós vamos falar hoje do 91 e mais algumas outras considerações específicas do seu tipo de operação. As inspeções de rampa da ANAC são divididas em três grandes áreas: pessoal, aeronave e procedimentos. Na área de pessoal, os tripulantes vão ser verificados se eles estão habilitados em condições de fazer o voo. Então, vai ser vista as documentações dos tripulantes. Na parte de aeronave, vai ser vista a documentação da aeronave e as condições gerais da aeronave para executar o voo ou verificar após o voo que foi executado se tudo estava de acordo. E na parte de procedimentos, vai ser verificado se os planejamentos e procedimentos adotados pela tripulação e do pessoal engajado no voo estavam de acordo para a execução da missão. A primeira coisa a ser verificada é a identidade dos pilotos. Então, vai ser requerido que os pilotos apresentem uma carteira de identidade. Ela pode ser uma carteira de motorista, carteira de identidade, qualquer documento válido no território nacional. Ou pode até mesmo ser de forma digital, a CNH ou um outro documento de forma digital, conforme os regulamentos brasileiros vigentes. A seguir, vai ser verificada as licenças e habilitações dos pilotos, que pode ser de forma digital ou impresso. Se você está operando segundo o RBAC 103, não precisa, não vai ter uma licença ou uma habilitação. Então, os pilotos têm que ter ou de forma digital uma foto da sua habilitação, ou pode até imprimir a sua habilitação no site da ANAC. Mas é importante que tanto a foto que você tenha né, ou o que você vai imprimir possua o QR Code, porque o inspetor da ANAC ele vai escanear esse QR Code que vai levar para o site da ANAC para verificar se todas as suas habilitações estão válidas para aquele voo. Ali ele vai conseguir ver se o voo é FR, se você está com a habilitação de FR válida, ou mono, multi, tipo, o que for aplicável para o voo. Então, é de porte obrigatório a sua licença ou habilitação de forma digital ou impresso. O certificado médico aeronáutico, ou CMA, não é de porte obrigatório. O inspetor da ANAC consegue ter acesso a isso. No entanto, eu recomendo que você acesse o seu CMA no site da ANAC, já imprima e deixa preparado. Essa é a última parte de documentação da parte de pessoal. O que eu recomendo é que você imprima as suas habilitações, tenha uma carteira de identificação, um documento de identificação em papel e imprima o seu CMA. E já deixa tudo isso lá na sua pastinha para quando tiver uma inspeção de rampa, facilitar o processo de verificação das informações de pessoal. Depois de terminada a inspeção dos documentos dos pilotos, passa-se à inspeção
documental da aeronave. O primeiro que vai ser checado é o CM, o certificado de matrícula, para aeronaves certificadas, ou certificado de marca experimental para as aeronaves experimentais. Aqui um exemplo do que é um certificado de matrícula e aqui um exemplo de um certificado de marca experimental. Hoje a ANAC não manda mais pelo correio esses certificados. Ela te manda eletronicamente, você imprime e vem com essa assinatura digital da ANAC, mostrando que é um documento autêntico e pode ser usado oficialmente. O RBAC 103, esse requisito aqui não é aplicável, porque ele não tem certificado de marca experimental. Os 136 e os 137, que são os panorâmicos e os aeroagrícolas, não são requeridos que os documentos estejam a bordo da aeronave, mas eles devem estar disponíveis no local que está sendo usado como base para essas operações. Isso vai valer para todos os documentos. Eu não vou, nos próximos, retornar nessa situação do 136 e do 137, mas para eles toda essa documentação da aeronave não precisa estar a bordo, mas tem que estar disponível no local de base que está sendo usado para as operações. E esses documentos podem ser de forma digital. Quando falamos que esses documentos podem ser de forma digital, não vamos nos confundir com aquela operação Paperless Cockpit, que tem uma outra IS, que fala como que você opera sem ter nada em papel, cartas, manuais e tudo mais. Nessa parte de documentação, quando diz que pode ser digital, você pode ter no celular, num tablet, num computador, de qualquer forma digital. Não se confundam com aquela outra documentação que vai ser válida para cartas e tudo mais, que vai pedir um tablet com tamanho específico, backup e tudo. Nesse caso, basta estar dentro do seu celular, dentro de um computador que esteja com você a bordo e você depois abrir e mostrar para o inspetor. Eu recomendo que tudo isso esteja impresso e guardado numa pasta e organizado. O próximo documento a ser verificado é o Certificado de Aeronavegabilidade, o CA, ou Certificado de Autorização de Voo Experimental para as aeronaves experimentais. O RBAC 103 não possui esse tipo de certificado, e ele pode ser digital simples, como nós abordamos no slide anterior. Aqui então temos um exemplo de um CA e aqui um exemplo de um certificado de autorização de voo experimental. Depois então que o fiscal da ANAC checou o seu CA e o seu CM, que obviamente deveriam estar no nome do operador ou do proprietário da aeronave, vai ser pedido para ser verificado o diário de bordo. Você tem que ter a bordo o seu diário com os últimos 30 dias, não os últimos 30 dias de voo, os últimos 30 dias. Por exemplo, se hoje é dia 10 de novembro, você tem que ter o diário de bordo a partir do dia 10 de outubro a bordo, ou seja, os últimos 30 dias corridos. Para aerodesporto, não precisa estar a bordo, quando for inviável. Por exemplo, você está voando com uma aeronave que voa segundo o 103, um ultraleve muito pequeno, que não dá para carregar o diário de bordo. Aí, quando não é viável que esse diário seja carregado por aerodesporto, você não precisa estar carregando. Mas para as aeronaves, de forma geral, ultraleve avançado e tudo mais, tem que estar a bordo. Ele pode ser físico, segundo essa portaria 2050 de junho de 2018, ou pode ser de forma digital, segundo a portaria 3230 de 15 de outubro de 2019. O importante, tem que ter os últimos 30 dias e preenchido corretamente. A licença de estação emitida pela Anatel é um documento de porte obrigatório. E nessa licença da Anatel, a matrícula, operador, categoria de registro e equipamentos têm que ser os mesmos que estão lá no CA ou no CAV, tá? No CAV. Então, se você mudou o operador, ou você acabou de comprar a aeronave, mudou o proprietário, mudou a categoria de registro, você passou a fazer voo panorâmico, alguma coisa assim. Se você não lembra o que é categoria de registro, por sinal, tem um vídeo nesse canal que explica quais são as categorias de registro e você pode ver lá o que é isso e se você está enquadrado. Ou se você botou um rádio novo também, ou removeu algum rádio, você precisa atualizar a sua licença de estação, para que a sua licença de estação esteja refletindo exatamente o que está no CA ou no CAV. No caso, quando você compra a aeronave, troca o proprietário ou operador, 60 dias após você receber o novo CA ou o novo CAV, você já tem que fazer essa troca na Anatel.
Mas acontece que o prazo da Anatel é muitas vezes diferente dos prazos da ANAC, e às vezes demora para essa licença ser emitida e atualizada. E aí, se você sofrer uma inspeção de rampa nesse período, o que vai acontecer? Bom, tem um release da ANAC bastante recente, de 14 de outubro de 2022, onde ela diz que, para fins de inspeção da ANAC, o protocolo de solicitação da licença junto à Anatel, contemplando os transmissores instalados, matrícula, pode ser considerado documento aceitável para o cumprimento desse requisito, que é o 91.203, documentos requeridos. E pode também ser de forma digital. Aqui está um exemplo real de como é esse comprovante que você pode ter. Então, se você ainda não tem a licença da Anatel para você colocar a bordo porque teve alteração e ela não está refletindo o que é a sua aeronave, você pode ter esse protocolo do requerimento do serviço limitado móvel aeronáutico, onde vai aparecer aqui identificação do interessado, a matrícula, tudo isso vai aparecer ali nesse protocolo e ele pode ser usado para fins de comprovação desse requisito numa inspeção de rampa. Então, resumindo, você tem que ter a licença de estação ou o protocolo de solicitação junto à Anatel dessas alterações. A pólice seguro é um documento de porte obrigatório e tem que estar a bordo das aeronaves. O seguro de responsabilidade civil que a gente tem que estar a bordo é o RETA. O RETA é a abreviação de Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo. Você precisa ter esse seguro a bordo e mostrar ele durante uma inspeção de rampa. Se você opera segundo os RBAC 103 instrução, precisa ainda do seguro contra danos a pessoas e bens na superfície. Uma coisa interessante, durante as inspeções de rampa não é cobrado somente que você tenha o RETA a bordo, mas também que você tenha pago esse seguro. Então você precisa mostrar algum comprovante bancário, um PIX, um TED, um DOC, mostrar alguma comprovação bancária de que você pagou aquele valor que está lá no RETA, não que você tenha apenas emitido o seguro RETA, mas que ele tenha efetivamente sido pago. Isso é cobrado durante as inspeções de rampa. Uma outra coisa que eu vou salientar aqui, que vale tanto para a pólice de seguro como para todos os documentos que nós vimos até agora, para a licença de estação também, é que tudo isso que você tem que ter a bordo tem que refletir o que está no seu CA. Então, se você mudou o operador, você não pode ficar usando o operador ou do proprietário o seguro antigo dele. Você já precisa de um seguro no seu nome, precisa de uma licença de estação já no seu nome, refletindo toda a operação que você está fazendo. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, CVA, que substituiu a antiga IAM, ele tem validade de 12 meses e tem que estar a bordo de todas as aeronaves operando RBAC 91. As aeronaves experimentais CONCAV não precisam enviar esse documento CVA para a ANAC. Basta você imprimi-lo e portá-lo a bordo para estar adimplente com esse regulamento. E ele pode ser digital, de forma simples. As aeronaves que operam segundo o RBAC 91 precisam da última ficha de peso e centragem a bordo da aeronave. E essa ficha, ela vale por quanto tempo? Quando que tem que ter sido a última pesagem? Bom, o intervalo de tempo entre pesagens é definido pelo manual de voo da aeronave. E se o manual de voo da aeronave não definir, qual critério vai ser seguido? Se o manual de voo da aeronave não disser qual é a periodicidade para você fazer as pesagens, você vai então ter uma validade indeterminada, a não ser que você se enquadre nesse caso aqui de categoria transporte, transporte regional ou multimotor a jato de qualquer categoria. Multimotor a jato dispensa apresentação. É aeronave com 2 ou mais motores, categoria jato, então 5 anos, se não tiver definido o manual de voo. Já a categoria transporte são as certificadas segundo o RPH 25, que é o mesmo análogo ao FAR 25, onde nós teremos aqui, por exemplo, o Brasília, Embraer 120, estaria incluído aqui. Transporte regional. Podemos aqui citar exemplo do King 350, porque ele é categoria RBH 23, certificado pelo RBH 23, na categoria transporte regional ou commuter, como o americano fala, porque você tem ou mais de 9 passageiros ou mais de 5.670 quilos.
Aí agora um exemplo de quem não se enquadraria aqui e seria validade indeterminada, no caso do manual de voo não definir. O, o Cirrus Vision Jet, ele não é um multimotor, porque é uma aeronave monomotor, obviamente, e ele é certificado pelo RBH 23, mas com menos de 5.670 quilos. Outro exemplo, o King Air, os menores, que tem menos de 5.670 quilos de peso de decolagem, menos de 9 passageiros, também se enquadrariam nessa validade indeterminada, caso o manual de voo não especifique nada. Ou as aeronaves, de forma geral, as aeronaves como o Curisco, da Piper e outras aeronaves menores, como, por exemplo, também um Seneca, ou até as aeronaves experimentais de forma geral. Ainda que você esteja seguindo todos esses critérios do manual de voo, ou de 5 anos para aeronaves dessa categoria, ou validade indeterminada para as demais, no caso de você fazer uma manutenção ou alguma intervenção na aeronave que mude o peso ou CG, é necessário uma nova pesagem. Como, por exemplo, pintura, instalação, remoção ou relocação de algum componente, de algum equipamento. Então, mudou o peso, mudou a centragem da aeronave, uma nova ficha é mandatória que seja feita, independente dos critérios listados anteriores. Essa ficha também pode ser digital de forma simples, como os outros documentos que nós citamos até agora. As aeronaves que operam segundo o RBAC 91 precisam ter a bordo a planta baixa da aeronave. A planta baixa da aeronave é o documento que mostra como que é a configuração interna, onde estão locados os assentos, a galley e tudo que está a bordo da aeronave. Se você opera em configurações diferentes, por exemplo, você opera na configuração transportando alguns passageiros ou na configuração aeromédica, você vai precisar de uma planta baixa para cada uma dessas configurações. Se você tem uma situação em que você remove um assento, você precisa de uma nova planta baixa para essa configuração. Se você coloca ali a maca ou equipamento de transporte aeromédico, precisa também de uma outra ficha, planta baixa, um documento planta baixa para essa nova configuração. E cada planta baixa distinta que você tiver, você tem que ter uma ficha de pesagem correspondente para cada uma delas. Um ponto interessante é que a planta baixa tem validade indeterminada. Você não precisa atualizar a planta baixa a cada nova pesagem. Lembram do slide anterior, onde você a cada 5 anos, ou dependendo do que o manual de voo da aeronave fala, você faria uma nova pesagem na sua aeronave? Mas você não precisa fazer uma nova planta baixa cada vez que você pesa a sua aeronave, a não ser que você modificou a configuração interna da sua aeronave, o layout. Se você mudou esse layout, essa configuração interna, você obviamente vai precisar de uma nova planta baixa e uma nova pesagem correspondente. Eu cito isso porque às vezes até mesmo os fiscais se confundem com isso e quando você tem uma pesagem, por exemplo, de 2021 e a sua planta baixa é lá de 2013, porque é original da aeronave, a aeronave nunca foi modificada, às vezes o pessoal cobra que você tem uma planta baixa correspondente a essa sua nova ficha de peso e centragem, mas isso não está correto. A planta baixa tem validade indeterminada, a menos que você mude a sua configuração e precise atualizá-la. E ela também pode ser digital, da forma simples como os documentos listados anteriormente.